vai levar, o que eu até grifei aqui, o cidadão como protagonista, de fato, nesses processos de abertura de governo aberto. Minha parte é isso, eu vou passar a palavra agora para o Rogério. Teve uma pessoa que mandou 2 perguntas que eu vou tentar responder, porque tem um dos conceitos aqui que eu não sou um grande conhecedor. A primeira pergunta é se dado aberto é sinônimo de copyleft. Bom, eu não sou grande conhecedor desse conceito de copyleft, eu sei que ele meio que se opõe à questão do copyright, que está ligado aonde eu vejo a intersecção aqui, em relação a dados abertos e copyleft, é que o dado aberto ele não pode estar sob a égide de nenhum copyright, ou seja, não pode ter direito autoral nenhum associado a isso. O copyleft, até onde eu sei, é uma maneira de se distribuir conteúdo onde as licenças elas são abertas, mas ela não diz respeito ao formato especificamente daquilo que está sendo disponibilizado. O dado aberto está mais ligado à questão do formato processável por máquina. O copyleft não. O copyleft é a pessoa, por exemplo, fazer uma música, disponibilizar isso na internet e essa música poder ser reproduzida desde que atribuída a ela a autoria, a pessoa que fez e a fonte, exatamente. Mas eu não vou discorrer muito sobre isso porque, de fato, eu não conheço muito esse conceito de copyleft. E a segunda pergunta é sobre a compatibilidade dos dados abertos em relação a recursos. A letra aqui está um pouco ruim, mas pessoas com deficiência. É isso? Bom, o argumento é que os dados abertos ajudam efetivamente essas pessoas. Porque, apesar dele não estar ligado à acessibilidade, à usabilidade, a partir do momento que você disponibiliza esses dados em formato aberto, processável por máquina, nada impede de sistemas e aplicativos voltados a essas pessoas com deficiência interpretarem esses dados e gerarem essa informação no formato adequado para aquela pessoa com deficiência. Na verdade, quando você lista as tendências... Gente, a gente vai fazer as perguntas no fim, porque senão fica muito longo. Tá bom. Então, vou passar a palavra ao Rogério agora. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rogério, trabalho aqui na Assembleia e sou também professor de informática na FATEC Santo André. Essa apresentação aqui vai, na realidade, complementar a apresentação do Fred e dar um exemplo concreto de abertura de dados no setor público. Bom, o site da Assembleia ele já apresenta inúmeras bases de dados de uma maneira aberta ao ser humano. Então, qualquer um de nós, qualquer cidadão na internet, pode acessar o nosso portal e ter acesso a todas as informações que estão ali, utilizando um navegador, um browser, né? Então, o estado daquela informação é aberta. Agora, o formato dela, do ponto de vista tecnológico, não é, né? Então, qualquer informação acessada via browser pelo navegador, ela não pode ser configurada como estando no formato aberto. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos várias bases de dados estruturadas, sendo que talvez aquelas que tenham mais consulta em termos estatísticos é a base de dados da legislação do Estado de São Paulo, né? São as leis, os decretos, as resoluções, outras normas legais, totalizando 165 mil documentos. Isso foi há 2, 3 dias atrás, porque cada dia que passa, o governador coloca mais um decreto, a Assembleia vota mais um projeto de lei, e a coisa é dinâmica, né? Além da base de dados da legislação, outra base de dados bastante consultada do ponto de vista estatístico, das estatísticas do portal, é a base de dados das proposituras, ou seja, toda a tramitação legislativa aqui na Assembleia. Os projetos de lei, as resoluções, né? Em termos, 2, 3 dias atrás, estávamos com 128 mil documentos. E, além disso, temos os processos, que são os instrumentos do Poder Legislativo, do ponto de vista de controle, fiscalização e outras coisas. Nós temos 7 mil documentos cadastrados. Então, essas primeiras bases, pela relevância delas para a sociedade, foram as primeiras que nos disponibilizando no formato aberto.
Essas bases foram disponibilizadas nesta semana. Então, elas ainda estão num formato ainda experimental, né? Nós gostaríamos que a sociedade, os programadores, os técnicos e não técnicos nos dessem um feedback sobre a qualidade que estamos utilizando e a maneira que estamos utilizando para fornecer essas bases. Bom, posteriormente, nos próximos meses, nós temos a intenção de abrir as demais bases de dados. Não abrir, essas bases já estão abertas, isso é importante nós frisarmos. Essas bases já estão abertas para que qualquer pessoa consulte no portal. O que vamos fazer agora é disponibilizar num outro formato, né? É uma redundância, por assim dizer, mas que via o navegador um ser humano consulta e nós estamos disponibilizando um formato que o Google, qualquer pessoa pode fazer o seu próprio software, a sua própria aplicação para consultar essas bases e dar uma segunda apresentação a esses dados. Então, as próximas bases seriam as transcrições das sessões legislativas, que são os discursos dos deputados, as votações no plenário e também nas comissões, as atas de reuniões, pautas e deliberações das comissões permanentes da Assembleia, a agenda de eventos, né, da Assembleia, as notícias que são divulgadas nos nossos canais de mídia, e, além disso, os cargos, vagas, nomeações e lotações de todos os funcionários da Casa, atuais e anteriores, né, a prestação de contas dos senhores deputados e, finalmente, o ciclo orçamentário. Bom, quais formatos nós decidimos utilizar para disponibilizar as nossas bases em formato aberto? Aqui tem um errinho, em vez de CVS é CSV, que é Comma Separated Value, que na realidade é um formato textual, né? Talvez para os não técnicos possa parecer um pouco, mas vamos tentar simplificar. Seria um formato que você pode abrir esse documento no seu Excel, na sua casa, por exemplo, e fazer um processamento que qualquer leigo, qualquer usuário de planilha eletrônica consiga processar aqueles dados, fazer gráficos, fazer inferências e ter uma compreensão melhor daquela base de dados, né? Em um outro formato que decidimos oferecer às nossas bases é o chamado RDF, que é o Resource Description Framework, que seria um formato aberto, texto puro, né? Só que a vantagem dele em relação ao formato CSV é que o formato RDF ele agrega semântica, ou seja, ele agrega significado, né? Então, enquanto o formato CSV ele é texto puro mesmo, sem nem ao menos explicar ao certo o que são aqueles dados, o formato RDF caracteriza plenamente como um formato de dados abertos, só que, além disso, ele dá uma informação extra, que é o significado daquele dado, a semântica dos dados. Bom, por exemplo, nós temos aqui um arquivo que está no nosso portal, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um exemplo de dados abertos da nossa legislação, né? Então, aqui é no formato RDF, agregando semântica, né? Então, parece que é uma sopa de letrinhas aqui, porque esse dado realmente não é feito para ter uma apresentação para um ser humano, né? Muito embora a gente consiga bater o olho aqui e perceber o que está sendo mostrado. Só que esse dado aqui é fundamental para um software, um sistema de informação, varrer esse arquivo e conseguir fazer inferências, conseguir raciocinar, é um termo que se usa hoje em dia, em cima desses dados, né? E conseguir esclarecer melhor ao cidadão, à pessoa que consulta esses dados, sobre o que está estruturado nesse arquivo, né? Então, essa mesma lista aqui, que nesse caso aqui é uma lista com todas as leis complementares do Estado de São Paulo, né? Essa mesma lista ela pode ser consultada pelo nosso portal, pelos navegadores, pelas ferramentas de busca e a navegação em si, né? E aqui é uma maneira que a gente apresenta para um software processar esse arquivo, né? E conseguir ter uma informação melhor. Aqui são as proposituras, que também seguem esse formato RDF, e também o CSV, né? E um exemplo do formato CSV é esse daqui, né? É o formato mais limpo possível, mais simples, né? Talvez um usuário que não seja um desenvolvedor de software, alguém que tenha um pouquinho mais de conhecimento de informática, talvez ele prefira baixar para o seu micro o formato CSV, e com uma planilha eletrônica qualquer, do OpenOffice, da Microsoft, o que quer que seja, ele consegue extrair a informação dessa base de dados.
Bom, quais seriam as perspectivas futuras, né? Então, nós temos um projeto de modelar uma infraestrutura semântica para os dados da Assembleia, né? E aí talvez seja um pouquinho difícil de explicar, porque nem todos talvez tenham a base desse conhecimento sobre web semântica, ontologia de dados, né? Mas é uma tendência hoje em dia que as instituições elas consigam fazer uma modelagem semântica, e o termo que se usa é ontologia, que consiga descrever as informações que essa própria instituição trata, né? Então, a Assembleia, como sendo uma casa de leis, ela teria a necessidade de criar uma ontologia que descreva as informações que ela própria produz, os documentos, né? E os dados que tramitam aqui dentro, né? Então, nós temos essa nossa iniciativa de abrir os dados já é o pontapé inicial para essa infraestrutura de web semântica, né? E isso, na realidade, gostaríamos que fosse um incentivo para que desenvolvedores, né, interagissem com essas nossas bases de dados e oferecessem os dados da Assembleia num formato que talvez a sociedade ofereça melhor do que nós mesmos, né? Porque é necessário nós termos um pouco de humildade e reconhecer que o dono da informação nem sempre é aquele que vai oferecer a informação no melhor formato, no formato mais amigável, né? Então, talvez esse reconhecimento de que nós não somos os donos da verdade, somos apenas aqueles que produzem, talvez, e mantêm a informação, isso é importante, né? E oferecer a informação para que terceiros mostrem de uma maneira visual, gráfica, estatística, de outras maneiras, de uma forma mais amigável, mais simples, mais efetiva, né? Aqui temos umas referências, talvez o Fred fale depois. Deixa eu só dar uma navegada rápida pelo nosso portal, só para a gente conseguir ver o que eu estou falando. Então, aqui temos o portal da Assembleia. No portal da Assembleia temos um linkzinho aqui, Transparência LESP. Ao clicarmos nesse link, nós vamos ter aqui algumas explicações aí sobre a lei de acesso à informação e sobre o conteúdo aí de uma maneira transparente, né? A Tânia disse no começo sobre a Central de Atendimento ao Cidadão, sobre as maneiras de a gente entrar em contato com a Assembleia. Temos aqui várias bases de dados, né? Cada link aqui é uma base de dados que está no estado aberto, mas talvez não no formato aberto. Quais aquelas que estariam, além do estado aberto, no formato aberto? São essas que estariam disponíveis nesse link aqui, dados abertos, né? Por exemplo, nós temos aqui bases abertas disponibilizadas, as proposições, os processos e a nossa legislação, tanto no formato RDF quanto no formato CSV, né? Se nós fôssemos na página de proposições, nós teríamos aqui uma pesquisa de proposições, né? Ou então a pessoa navegaria, faria a navegação tradicional até se chegar em um projeto de lei, né? Agora, se a gente for lá pela base de dados abertos, pela página de dados abertos, quando a gente chega aqui em projeto de lei, se eu clicar aqui nesse ícone, eu vou abrir essa base de dados no formato de dados abertos, né? Então, está aqui. Então, aqui são todos os projetos de lei que tramitam e já tramitaram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, qualquer um pode baixar esse arquivo para o seu computador e dar o tratamento. Ou então, qualquer um pode criar uma aplicação na internet, essa aplicação automaticamente se conecta ao portal da Assembleia, pega esse dado e oferece de uma maneira diferente. O mesmo acontece no formato CSV, né? Que aí ele baixa para sua máquina aqui, no navegador ele baixa automaticamente. Vou pegar aqui a emenda à Constituição, por exemplo. E eu clicando aqui, ele já abre um software que na minha máquina interpretaria esses dados, né? No caso aqui, é uma planilha eletrônica, né? Então tem as colunas, título, link, autor, etapa, emenda, indexação, etc., etc., que são todos os dados do projeto de lei. Aqui, na realidade, é uma proposta de emenda à Constituição. Temos aqui a legislação, né? E os processos, na realidade, essa última linha aqui. Tá? Então, o PDF tem semântica, né? Deixa eu só mostrar mais rapidamente aqui.
Vou colocar aqui, por exemplo, os decretos legislativos. Então, aqui o que seria a semântica, né? Além de eu colocar a informação em si, que está aqui entre aspas, eu coloco aqui a que se refere essa informação, né? Então, aqui, por exemplo, alguns órgãos, a DBpedia, o W3C e a Dublin Core, elas descrevem metadados, né? Descrevem dados que se referem à documentação. E aí nós utilizamos os descritores desses metadados para correlacionar com o dado em si da nossa legislação, né? Bom, então eu convido a todos para fazerem uso dos dados abertos, né? E cruzarem dados, né? Pegarem dados abertos da Assembleia e de outros órgãos públicos, federais, municipais, né? E oferecerem à sociedade novas informações. Tá? Bem-vindos à era de dados abertos. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Vamos abrir para perguntas, então. Eu vou pedir para a Eugênia passar o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta. Pronto. Quem gostaria? Atenção. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas e depois uma rodada de respostas? De 3 perguntas e aí respostas. Calma. Meu nome é Sônia, eu trabalho na Assembleia. A minha não é verdadeiramente uma pergunta, eu queria saber em que nível que vocês, técnicos, que estão discutindo essa coisa de dados abertos, tal, não sei o quê, qual é o nível de preocupação de vocês com a confiabilidade dos dados fornecidos? Porque a gente sabe que tem muito lixo na internet. Cada um escreve o que quer, do jeito que quer. Quando você vai fazer uma pesquisa na internet, que você coloca lá no Dr. Google, lá, o que você quer pesquisar, aparecem centenas, né, às vezes até milhares de sites. Então, a nossa preocupação de quem já está acostumado a fazer pesquisa na internet é em sites confiáveis, né? Então, por exemplo, o Fred apresentou vários formatos de arquivos que estão sendo usados para colocar os dados, esses dados abertos. Eu, por exemplo, só conheço o TXT, os outros eu nem conheço, não sou da área de informática. Esses formatos de arquivos, eles permitem alterações, entendeu? Quem é da área de informática vai conseguir pegar qualquer formato e transformar e alterar aquele dado e publicar de novo, entendeu? Então, não é nenhuma pergunta, mas é saber em que nível que está essa preocupação de vocês com a confiabilidade desses dados. Obrigada. Quem mais? Alguém? Bom dia, eu sou Leandro, eu trabalho no Arquivo do Estado. E, naturalmente, lá no arquivo se tem uma preocupação muito grande com a preservação dos dados a longo prazo. Eu gostaria de saber se há um formato mais indicável ou se é melhor se pensar que deve ter uma interface de acesso e um repositório à parte, num formato digital para a preservação. Obrigado. Mais alguém? Aqui. Então, depois eu passo. Obrigada. Desculpa por aquela intervenção, mas é que aqui estava escrito que era ao final, e eu pensei que fosse o dia, eu não ia poder estar presente. Tá? Além dessa questão que os colegas colocaram muito bem, da segurança da informação e do controle de obsolescência, essa questão mesmo do acesso por parte das pessoas que têm limitações. São extremamente usuários. A gente tem aí 23 milhões de consumidores culturais, sendo deixados um pouco à margem. E até mesmo na questão da interface, eu vejo que tem baixo contraste. Como é que fica essa questão para que as pessoas possam... na verdade, que a gente comece a dar modelos, né, para serem copiados, a exemplo do que vocês estão trazendo, a questão dos dados abertos. Como é que fica para uma pessoa com deficiência visual severa, baixa acuidade mesmo, cegueira e tal, como é que eles vão ter a questão da usabilidade, como ela falou, da navegabilidade, são um pouco preocupantes ainda, sem contar a própria apresentação, né? Não só a forma, o conteúdo, mas a interface, quando ela sai dali para de um documento acessível, de fato. Né? Como é que fica isso?
A gente vai responder essas 3 perguntas e depois a gente abre para uma nova rodada. Tá. Tudo bem? Sobre a pergunta da Sônia, eu vou dividir ela em 2 níveis, a questão da confiabilidade. Em relação aos dados abertos que vão ser disponibilizados pelos órgãos, o servidor público, o órgão público tem fé pública. Então, a gente vai partir do pressuposto que aqueles dados que estão sendo disponibilizados, eles condizem de fato com os dados que estão tramitando dentro daquele órgão. Então, isso para mim é resolvido. A questão da interpretação, da apropriação desse dado por alguém na sociedade e depois a multiplicação dessa informação, isso a gente não tem controle sobre isso. O controle, ele também é um controle social, quer dizer, o fato de você disponibilizar esse dado em aberto vai possibilitar diversas interpretações. E é justamente no confronto dessas diversas interpretações que se agrega o valor. Quer dizer, eu não vejo problema nenhum esses dados serem interpretados e se porventura for de alguma forma utilizado para má fé, a ideia é que o dado aberto possibilite uma segunda interpretação que questione aquela primeira. E isso a própria sociedade vai ter que fazer, vai ter que se arranjar. E o próprio agente do Estado, se necessário. Quer dizer, mecanismos legais para isso tem. Agora, depois que esse dado sai do órgão e vai para a sociedade, eu acho que é a própria sociedade que vai se resolver nela mesma. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas do ponto de vista técnico, a gente não tem como garantir a maneira como esse dado vai ser interpretado. Quer dizer, foge do escopo técnico. Ok? Aí vira um problema político. Com relação à preservação dos dados, eu não sei se eu entendi bem a pergunta em relação ao formato mais adequado. A ideia aqui é que os dados, eles sempre vão estar em base de dados dos sistemas legados das casas. Então, no primeiro momento, mesmo que a gente perca essas bases de dados disponibilizadas em formato aberto, os órgãos têm como função manter esse dado de alguma forma e estarão dentro das bases de dados abertas. Então, eu não sei se tem um formato mais específico. Eu acho que isso vai muito de acordo com o contexto e as circunstâncias de cada órgão. Talvez o que tenha que ser considerado aqui do ponto de vista técnico é o formato usado, e não só o formato, tá, gente, mas a maneira de estruturar esse dado. E aí entra a questão da semântica e a granularidade desse dado também. Eu vou dar um exemplo. Como que a gente disponibiliza, por exemplo, os dados do IBGE sobre o país todo? É melhor disponibilizar vários arquivos referentes a cada cidade, vários arquivos a cada estado, um arquivo só referente ao país todo. Então, quando a gente diz a questão da preservação, do ponto de vista técnico, o formato acho que implica no tamanho desse arquivo. Então, por exemplo, você baixar um arquivo do tamanho da base de dados do IBGE para o país todo, acho que é meio inviável. Mas isso demonstra que é muito específico para cada órgão, para o tipo de informação e de dado que está sendo disponibilizado. No geral, aí é uma crença minha, o formato ideal seria disponibilizar esses dados através de APIs. Quer dizer, não seriam nem arquivos disponíveis para o cidadão fazer o download. Porque aí você já possibilita de antemão aquela integração e aquela interoperabilidade. Mas a gente sabe que existe uma série de questões e preceitos técnicos que não é tão fácil disponibilizar nesse formato. Mas, numa resposta rápida, eu diria que o formato ideal seria através de APIs e web services. Talvez só para complementar essa resposta do Fred, talvez o interessante seria os órgãos públicos trocarem bases de dados, né? Se já estiverem disponibilizando os dados em formato aberto, por exemplo, o Arquivo do Estado e a Assembleia. O Arquivo do Estado pode exportar os dados da Assembleia, baixar toda a base de dados da Assembleia de legislação, de propositura e fazer a guarda dessas informações lá. A Assembleia, por outro lado, pode entrar no site do Arquivo do Estado, baixar todas as informações que estão disponibilizadas em formato aberto no Arquivo do Estado e fazer a guarda aqui, né? É importante distribuir até fisicamente informações, né? Lembrando aquele caso clássico na área de segurança de informação das empresas que tinham que operavam nas torres gêmeas nos Estados Unidos e a empresa tinha um CPD em uma torre, né? E aí falaram, bom, vamos replicar então esses dados que estão nessa torre e vamos colocar na torre do lado, porque se tiver algum queimar, tiver alguma pane, tiver algum problema físico nesse prédio, a gente tem os dados guardados aqui do lado.
e nunca ninguém imaginar que no mesmo dia as 2 torres iam cair e empresas perderam todos os dados, todas as bases de dados delas. Então, a Assembleia, ao expor os seus dados em formato aberto, é uma proteção para ela mesma, porque se algum dia, Deus queira que não aconteça, mas se tiver alguma pane, aí a gente perdeu os nossos servidores, esses dados já estão públicos, outras entidades já importaram esses dados e fazem a guarda, e a gente pode depois recuperar isso, né? Então, eu creio que, do ponto de vista institucional, as instituições têm que trocar as suas bases de dados. Elas são abertas mesmo, né? Ela não é de posse de uma instituição ou de outra, né? E isso previne panes e problemas dessa categoria. Complementando, aquele conceito de web semântica e dados ligados que eu comentei num dos slides diz justamente isso, é enxergar a web como uma grande base de dados. Então, uma de contingência, um plano de contingência num eventual problema interno onde esses dados se perdessem. Só para comentar um pouquinho que a preocupação da Sônia, ela não sei como é que chama aqui, ela não se Dina. É o seguinte, sobre a confiabilidade, no caso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela está estabelecida no ato número 5, que diz que a informação que é colocada na web, ela tem que ser de qualidade, e ela já era desde 2005, quer dizer, a Assembleia está, no caso da base de legislação, a base, inclusive, é certificada. Quando ele entra como o Rogério estava falando, o acesso já é aberto ao sistema de legislação, sem nenhum... O Comitê do Portal não permite nem que faça aquela senhazinha para administrar o pico de acesso, entendeu? Porque aquilo já seria mas ele tem acesso a tudo. Então, ele entra na base de dados de legislação, por exemplo, ele acessa o texto da norma, se ele for imprimir ou precisar imprimir isso sai certificado pela Assembleia Legislativa, tem valor de diário oficial, e ele tem acesso à história dessa lei, ele tem acesso ao projeto de lei, às emendas, aos pareceres, aos processos, enfim, que geraram isso. Então, na primeira parte do que o Fred falou, quer dizer, a Assembleia Legislativa e a lei agora estabelece, tanto que nós tiramos algumas informações, não porque elas não fossem confiáveis, mas porque elas não estavam atualizadas em tempo real, e a gente não tinha braço para atualizar em tempo real, então poderia ficar questionado. Agora, do outro ponto de vista, o que o cidadão vai fazer com aquilo, quer dizer, do ponto de vista da segurança jurídica, eu vou pegar essa base, mas hoje ele já faz isso, com a lei do jeito que está lá. Então, se você for abrir alguns... Bom, ir muito longe. A leitura que a mídia faz da Lei de Acesso à Informação é canhestra, para dizer o mínimo. Porque se mantém naqueles dados que a mídia gostaria, certo? Então, assim, esse perigo, né? Porque o que continua dizendo que a lei que está, eu entendo, o cara pode, já acontece, se tem gente criativa para tudo, pegar uma lei e editá-la, certo? De forma a garantir um direito de forma retroativa que ele não tinha, certo? A gente sabe que a criatividade está solta. Só que, do ponto de vista da segurança jurídica, a fonte é a base de dados da Assembleia Legislativa. O cidadão pode fazer o que quiser com aquilo, certo? Pode até organizar... Nossa, seria maravilhoso se ele pegasse uma base de dados dessa daí, por exemplo, consolidasse a legislação do ICMS, não? Devolvesse um negócio que a gente não consegue fazer nunca, consolidar a legislação do ICMS, que ninguém consegue, nem nós, nem a Fazenda, nem o Executivo, porque é um tanto de alteração, certo? E aquele negócio de revogação tácita, revoga essas disposições em contrário, como se algum Deus, um dia na vida, fosse interpretar o que era a disposição em contrário. Então, isso, nota, a fonte, e isso é uma coisa que a gente vai ter que deixar bem claro na sociedade, né, e a internet vai obrigar esse processo, você vai ter que checar a fonte. Então, a fonte para a segurança jurídica, da mesma forma que se o Poder Judiciário exigir uma cópia de uma lei para efeitos de um processo qualquer, de exigência de direitos, não é o site da Assembleia Legislativa por si, embora ele esteja ali, a Assembleia está certificando que aquilo é a legislação, certo? Do ladinho tem lá a página do Diário Oficial. Quando ele imprime ainda é assim, imprime a página do Diário Oficial,
certo? E já sai uma cópia, então, certificada. É claro que o problema da segurança jurídica, ele é permanente. Você tem sempre que se preocupar. Mas, nota, eu não sei se está rolando uma dúvida que muita gente tem. Quando você abre em formato aberto, não quer dizer que você está pegando os seus sistemas e eliminando. Você só está permitindo que eles sejam lidos de uma outra forma. Você não está, transformando os seus sistemas. Só uma redundância, né? É só uma redundância. É isso mesmo. É só um outro jeito de apresentar. Então, essa questão, porque hoje já se faz muito. Quando você lê, por exemplo, quando se quer falar qualquer coisa, saiu uma matéria no Estadão, que até hoje está rendendo frutos para a Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa só aceita pedido da Lei de Acesso à Informação por escrito pessoalmente. A própria matéria é um absurdo, porque eles copiam a página da página da Central de Atendimento, que começa com o telefone 0800. Você pode falar com a Assembleia pelo 0800, pelo telefone, pessoalmente. Agora, para efeitos do inciso tal da Lei de Acesso à Informação, é em tal lugar, no balcão tal que você vem. Você entrega, tem um requerimento. Continua rolando na internet essa manipulação, mas eu acho que isso é um regramento que vai acabar levando com que a sociedade diga assim, determinados lugares são fontes confiáveis de informação. E, do ponto de vista de segurança jurídica, é a base de dados, porque em São Paulo está centralizado no Poder Legislativo, a base de dados de legislação é centralizada no Poder Legislativo, é a base de dados do Poder Legislativo, que tem a íntegra das leis desde 1836, com a respectiva cópia disso. Né? Então, essa é uma preocupação, mas preocupação que tem que estar... e na hora que você faz esse controle social, você também vai formando no cidadão a responsabilidade, vamos dizer assim, de dizer a verdade, né? de bancar aquilo que está afirmando. Certo? Os temas foram muito técnicos. E com relação à pergunta dela, alguém vai fazer alguma consideração? Da acessibilidade? Bom, quanto aos dados abertos, eles já se manifestaram. Quanto à acessibilidade e usabilidade, ela é precária, sim, em todos os... Nós estamos trabalhando nisso, mas ainda não chegamos lá. Agora, a preocupação existe. E a carência existe também. Talvez, como o Fred disse, você possa aplicar ferramentas especialmente desenvolvidas, né, para as pessoas que têm deficiências, em geral, que têm necessidades especiais, e isso facilita a leitura, porque, por exemplo, você tem problemas na estruturação dos sites, de usabilidade e acessibilidade, que determinadas ferramentas desse tipo não leem. Eu não sou da área técnica, mas aquilo precisa... Os portais e os formatos e os layouts eles precisam, e as arquiteturas precisam estar feitas de tal maneira que essas ferramentas leiam, porque senão elas não leem, dependendo de como tiver não tem diferença, tá? Para quem é leigo não tem diferença. Você pode ter um ícone lá bonitinho e ele lê, e o outro que, enfim, é um problema técnico do que está por trás. Agora, pelo que eu entendo, se tiver em formato aberto, como ele está em formato aberto, ele fica mais fácil de se aplicar, ele facilita essa aplicação de... Não, resolver o problema não resolve, é uma carência que a gente... Que tá, exatamente. Não, o que acontece, o que eu estou tentando dizer é, primeiro, existe uma carência imensa, certo? Isso está muito, vamos dizer, não está satisfatória essa solução de acessibilidade e usabilidade, não que a preocupação não exista, certo? Inclusive, está previsto na Lei de Acesso à Informação, ela prevê que os órgãos disponibilizem respeitadas as questões de acessibilidade nos seus sites. Agora, não é automático, né? Assim, é mais um processo. O tempo já passou, foram 6 meses a partir da edição, né, no caso da edição da lei.
mas, obviamente, não se esperava que todos os órgãos e entidades se adequassem perfeitamente no intervalo de 6 meses. Então, esse é um processo é uma construção paulatina, né? Aos poucos, os órgãos precisam ter essa ciência, como o Fred mencionou em algumas situações, se eles não tiverem se preocupando com a acessibilidade na questão da divulgação das informações em seus sites, eles estão descumprindo a lei, porque a lei prevê que os sites tenham isso. Só que, obviamente, não é uma varinha de condão que, de uma hora para outra, tudo vai estar acessível, no formato mais apropriado, em formatos abertos também, que também está previsto na lei, ou com acessibilidade. Então, eu acho que tudo é um processo, os órgãos precisam começar de algum ponto. No governo... Aqui na Assembleia nós temos um comitê gestor do portal, que é a entidade adequada para que essas sugestões sejam encaminhadas, né? E o comitê, na realidade, não é da Assembleia em si, é da sociedade. Então, a sociedade pode fazer parte do comitê, participar, sugerir e também ajudar a construir. Ajudar a construir também. Critique, que tem coisa que a gente só vê quando o pessoal, em homenagem aí a duas senhoras que estão aqui, a Neuza e a Tereza, que faziam parte do movimento Voto Consciente, por exemplo, toda a parte de votação nas comissões, presença e votação nas comissões, foi desenvolvida em parceria com eles, que acompanham todas as comissões, acho que faz mais de 10 anos. Mas, assim, não é que seja rápido, às vezes você não consegue a solução. Então, quando a gente fala em dados abertos, é porque talvez nessa forma, quer dizer, trabalhando a própria pessoa que tem o problema, trabalhando aquelas bases de dados de uma outra forma, a proposta que venha já pronta, por que vocês não põem desse jeito? Seja muito melhor do que aquelas que a gente passe anos tentando descobrir qual seria a melhor forma de fazer. Mas é aberto, sim. Na página do portal tem um link embaixo, no rodapé, do lado do mapa, tem sobre o portal e tem o e-mail do comitê do portal. As sugestões são muito bem-vindas, seja pelo portal, seja pessoalmente, seja por cartinha, enfim, do jeito que achar melhor, até por telefone. Tá bom? Bom, vamos abrir para mais uma rodada e depois a gente vai encerrar essa parte. Eu tenho um senhor aqui, um senhor ali e aquela senhora. Ixi. Quatro. Boa tarde, não sei se é boa tarde ou bom dia, mas boa tarde a todos. E eu ia conversar aí sobre as pessoas com problema especial, que é um sofrimento para todos eles e é muito difícil de conseguir certo tipo de recurso, né? Então, igual esses dias eu já citei aqui, verdade que a gente quando vai passar uma coisa assim, que sobre o empresário, a gente está correndo um risco, porque a gente vê o sofrimento, igual eu falei, de uma mãe ou de um pai, que coisa, então, quando chega na hora, tudo depois de tudo pronto e tal, coisa, quando chega na hora dele conseguir, ele é discriminado a vez do filho, por causa da filha, sendo que ele já, na parte financeira, já resolveu tudo e tal, e ele perdeu aquele tempo todo. Então, isso aí é uma coisa que a gente fica muito, assim, coisa de não conseguir isto, porque para uma pessoa que é pai, ou a mãe, sempre mais a mãe, porque a gente dá muito direito, não é que dá o direito hoje, graças a Deus, que as mulheres têm um grande direito, hoje precisa sempre de ter, porque foi assim. Mas é a coisa que eu fico muito triste. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, ou a minha esposa. Então, comprei a passagem, passei todos os problemas que tem. Quando chega na hora de ir, é discriminado,
tem que perder o tempo, perder, bem dizer, não sei se perde o dinheiro e tal, e coisa, não viaja quando é depois, para poder viajar, tem que ter uma parte bem acessível e muito mais, que não tem condições a pessoa. Então, o meu coisa aqui que eu sempre passo é isso aqui. Precisa dos empresários, assim, eles mudar esse tipo de coisa, porque se é conseguido a pessoa fazer coisa 1 mês, 5 meses antes, 6 meses antes, porque quando chega na hora, eles não recebem aquele apoio, eles têm que perder tudo aquilo para depois conseguir outro tipo de coisa que não pela empresa. Então é só isso aí. Muito obrigado. Quem é? Licença. Meu nome é Nelson, eu sou da Sociedade Civil. Estou como cidadão aqui e vim aprender. Não é bem uma pergunta. Eu participei da Consocial, em nível municipal, estadual e federal, e pertenço a um grupo de pessoas que participaram lá na Consocial e estão dando continuidade. Então, nós já estamos sentindo as primeiras dificuldades ao tentar lutar ou implantar o que nós discutimos lá. E, como cidadão, né, é mais um depoimento, antes da internet, nós tínhamos uma série de dificuldades toda vez que precisava de alguma coisa do Estado, né? E agora, com a internet, nós estamos tendo as mesmas dificuldades, né? Toda vez que a gente busca um órgão para buscar informação, nós encontramos mais ou menos o que aquele cidadão de Minas, o vereador, fez. Apesar de você dizer, que Cibele, né? Que recebeu lá 50 mil consultas e teve uma resposta, nós não temos resposta. Eu tenho uma pessoa do nosso grupo que cuida especificamente do SIC, né? E ele manda e não tem resposta. Daí vai para outro órgão, que vai para outro órgão, que se perde. Aí ele acaba não tendo resposta. E nós estamos empenhados em criar mecanismos para fazer o controle social do Estado, de fato, né? Porque o Estado conosco e funciona principalmente quando é para arrecadar, né? Quando é para prestar serviço, está melhorando, mas ainda está longe, né? Como o cidadão ali reclamou agora. E agora a gente está sentindo uma resistência muito grande do Estado em querer aceitar esse controle. E, obviamente, para a gente fazer esse controle, nós precisamos de transparência, não é? Então, é isso. É mais um cidadão da sociedade civil falando do que exatamente uma pergunta. Aqui está se discutindo justamente os caminhos para facilitar isso. Sim. Bom dia. Meu nome é Gleciara Ramos, eu sou de Salvador, eu vim especialmente para participar desse. Eu sou funcionária da Receita Federal, sou do Sind Receita, que é um sindicato dos analistas tributários da Receita Federal. Nós, na Consocial Nacional, nós fizemos uma campanha para uma proposta que nós aprovamos lá, que foi a criação do COMPAT, que é a criação de um Conselho de Controle Social da Administração Tributária e Aduaneira, né? E isso pode ser nos diversos níveis federativos, não somente da União, mas a aduaneira sim, mas os outros administrações tributárias podem ser dos outros, saiu na decisão do Consocial para todos. Bom, a gente percebe que a questão tributária ela é extremamente, não só os gastos públicos, mas também a aplicação das políticas tributárias, dos impostos, ela carece muito de transparência.
E isso fere completamente o princípio da pessoalidade, que é uma coisa que está na Constituição como um caráter imprescindível da tributação. Então, a pessoa tem que saber o imposto que está pagando, né? E a gente sabe que muitos impostos as pessoas não sabem. Não é nem o caso de muitos dos impostos federais. Mas nos impostos estaduais e municipais, muitos impostos a pessoa não sabe o que está pagando. E porque recai aquela coisa toda da regressividade, recai sobre o preço e tal. Quer dizer, isso aí dificulta o princípio básico da cidadania, que quando você contribui e sabe que está contribuindo, você tem como cobrar, porque você se sente contribuinte desse ser que é o Estado. Se você não sabe, você não sente como é. Agora, essa questão dos dados abertos eu acho fundamental, porque para não ter a interpretação, porque, inclusive, no caso a gente consulta de vez em quando, aqui uma coisa de São Paulo, que a Associação Comercial de São Paulo coloca o impostódromo, né? E a gente percebe que existe uma orientação, você não tem como, mas, por exemplo, até pouco tempo eles tinham impostos, divulgando impostos arrecadados sobre o total da arrecadação em cima de cada imposto, INSS, ICMS, agora já não tem mais, ou você tem o total ou você tem individualizado. Então, você não consegue fazer um comparativo de quanto que você tem realmente de arrecadação em cima de impostos patrimoniais, em cima de impostos sobre consumo, porque você não tem esses dados, né? Aí eu vou dar uma pergunta para o Fred. Se é possível pelos mesh offices, esses softwares de análise de dados, se eles, através deles, eles vão nas fontes para buscar as informações, ou você tem que ter já as informações retiradas das fontes e ele só faz esse comparativo. Então, eu queria saber se os mesh offices, por si só, eles vão às fontes. Uma pergunta para a Cibele, sobre essa questão, que é o foco de interesse da questão tributária. Nós estamos organizando na Bahia um Fórum Bahia Transparente. Então, assim, a gente acha extremamente importante a questão da capacitação, porque a lei da transparência, ela chegou, mas, assim, infelizmente, nós temos um histórico, né, de uma coxa de retalhos do Estado brasileiro de não transparência, exatamente do sigilo, que foi falado muito bem por vocês. Acho que a gente está vivendo um novo momento, parabéns para nós, mas assim temos muito que correr atrás, principalmente de organizar a sociedade. Porque, é como ela perguntou, como fazer para poder... Principalmente a sociedade também tem que demandar muito, nós vamos ter muito processo para demandar para o Estado modificar. O compate, no caso, que a gente está querendo fazer em relação à administração tributária, é isso, é uma forma de demandar. Mas, assim, nós estamos querendo lá e nós estamos querendo... Uma das preocupações nossas é que essa parte de capacitação seja uma parte que seja fortalecida. Né? E o ambiente de troca, ou seja, o que a gente formular, o governo, o que a gente perceber, receber, essa troca. Então, não vai só... A tecnologia utilizada, eu acho que não deveria ser só a internet. Eu acho que também deveria se utilizar os satélites, as TVs educativas, a TV Brasil, como forma de disponibilização de antenas para tudo isso. Mas a minha pergunta para você, em específico, é o seguinte: existe como você obter informações, porque dentro da Receita Federal, como servidora, existem informações que não estão no site, que deveriam estar como uma demanda ativa, como uma transparência ativa, como, por exemplo, que tem a ver com a eficiência da administração, como, por exemplo, os débitos prescritos, os débitos homologados tacitamente, os créditos homologados tacitamente, que demandam perdas do Estado brasileiro para mais de bilhões. Muito pior, às vezes, do que corrupções. Ou seja, a ineficiência da administração, prescrições de débitos em cima de grandes empresários, de homologações, e isso não está no site, isso não é passado. Isso não é uma demanda de uma pessoa que reivindica passivamente, isso seria uma análise de uma política total. Então, se já que não está no ativo, né, pelo passivo, uma pessoa física, jurídica, pode solicitar uma informação dessa. Quer dizer, e outras questões, por exemplo, na área, por exemplo, da agrária, pessoal, existem informações sobre impostos que são isenções de impostos que são dados a insumos, a agrotóxicos, não sei o quê, que não são dados, por exemplo, à agricultura orgânica. Então, coisas assim que são de caráter, ou associações sem fins lucrativos muito pequenininhas que fecham as portas porque tem um montante de multas exorbitantes.
E grandes associações, ONGs, fundações, continuam funcionando. Então, essas associações pequenas, elas não chegam nunca a ter o que o Estado deveria dar, né? Então, assim, essas informações que têm a ver com o montante, se isso cabe pela transparência passiva. É isso. Eu posso só fazer nós vamos ter a parte da tarde que vai ter possibilidade das pessoas também levantarem questões. Podemos deixar as questões do pessoal que está aqui para o período da tarde? Porque, senão, nós vamos ter problema com o horário do pessoal, nós vamos ter que encerrar aqui. Podemos deixar para o período da tarde? Então, você faria bem rapidamente, por favor? Tá, bem rapidamente. Por favor. Boa tarde. Bom dia, né? Obrigado pela sessão. É que eu trabalho à noite e eu tive que sair de São Paulo com esse trânsito e eu escrevi um texto no blog que eu edito que chama-se Ferrovia. Na verdade, são 4 blogs sobre ferrovia. Porque eu percebi o seguinte, eu estava numa audiência pública do Congresso Nacional, dia 17 de junho de 2011, e aí eu vi uma dificuldade porque era uma audiência pública do Congresso Nacional aqui dentro da Assembleia. E eu não tive informação. Eu tive informação de um outro colega que mandou, foi replicando o que veio para mim, aí eu tive na audiência. Aí eu resolvi fazer o blog para postar minhas ideias e postar o que eu pensava. E o blog virou uma ferramenta. Um dos blogs está com 8 mil acessos em 1 ano e meio, mas é um blog muito específico. E no total estou em 12 mil. Aí aconteceu o seguinte, houve uma frente parlamentar do Estado de São Paulo, de ferrovias, eu não fui comunicado, acabei sendo comunicado por terceiros. O que eu percebi? Vamos dizer, como leigo, a gente entra no portal da Assembleia, a gente quer a informação amigável, que é a informação que fica fácil acesso. E é claro que o nosso foco acaba sendo os deputados, 96 deputados, que levam informação, a gente começa a navegar e aprender a navegar. Então, na verdade, eu parabenizo a todos aqueles que participou nessa questão da lei de transparência. E a pergunta que eu tenho, porque eu acabei agora sendo um participante, como é que podemos estender esse avanço, porque existe aquela discussão entre os políticos profissionais e a cidadania cobrando o resultado e participando dos resultados. Então, por exemplo, em democracia, eu tenho um outro blog que vamos discutir a revolução fotônica, que na verdade é uma revolução que está acontecendo em cima da revolução tecnológica da informática, e a gente vai começar a pensar que a gente vai ter audiências virtuais em holografia 3D, isso rapidamente no século XXI não está aí. Agora, eu quero saber o seguinte, quando eu sair daqui, provavelmente eu vou estar escrevendo, porque eu não vou poder votar tarde, amanhã eu vou poder votar apenas em algum momento, eu vou estar escrevendo alguma coisa. E aí, o que acaba acontecendo? Como eu, como cidadão, e como outras pessoas, podemos ajudar, porque o que eu vou fazer? Eu escrevi o texto e mandei para 200 pessoas. E eu vou escrever outro texto e vou estender, porque, para mim, quem devia estar aqui presente também seria algum deputado. Ou, eu vou dizer bem claramente, cidadão, o próximo voto seu só vota em deputado comprometido com o avanço no parlamento e na política da democracia digital. Entendeu? Então, primeiramente, eu parabenizo o corpo técnico da casa e os funcionários que estão aqui atuando, mas o meu questionamento que eu fiz para a jovem aqui na entrada foi o seguinte, eu estou vendo falta da participação dos entes políticos, que são os principais fontes da casa a qual eu voto. Eu, como cidadão, eu voto e sou cobrado. Então, quando eu sair daqui, desculpe se houver uma crítica a vocês, eu vou estar cobrando, não a vocês, mas ao cidadão para estar cobrando os senhores deputados, porque, quanto ao Congresso Nacional, todo dia eu recebo resenha. Mas nos portais que eu conheço, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, se fizermos uma classificação de todos, São Paulo está precisando ser dinamizado, com mais recursos, com mais pessoas, com mais condições. E eu até falei com a menina, eu participei da Direta Já. E qual a minha surpresa? Que hoje o portal do Exército Brasileiro é mais amigável, ele tem mais acesso à informação que eles disponibilizam, sendo um órgão de segurança, do que um órgão de democracia. Não é crítica a vocês, corpo técnico. Você me desculpa, eu vou ter que te interromper, porque senão não vai ter tempo para responder as perguntas. Aqui, a gente já está em cima. Tá, obrigado pela atenção. Desculpa, eu queria um comentário breve de todo mundo, e aí a gente encerra agora pela manhã. Desculpa, mas é a limitação do tempo mesmo. Eu vou fazer um comentário rápido, juntando o seu nome, do Carlos Eduardo Nelson, quer dizer, eu estou, digamos, compartilho
de vocês com esse sentimento, mesmo enquanto servidor público. Vamos voltar àquele meu primeiro slide, quer dizer, a forma como o Estado foi construído, os processos burocráticos, eles emperram mesmo, eles dificultam o cidadão. E vou mais longe, eles dificultam o próprio servidor que quer algum tipo de mudança. Então, nesse sentido, a gente tem que repensar realmente a estrutura do Estado, que a gente construiu historicamente, mas tem que ser repensado, porque, de fato, ele não atende às demandas. O Nelson usou um exemplo ótimo, a internet está aí, mas a internet é uma ferramenta só. Quer dizer, as mesmas dificuldades que ele tinha antes, quando se tramitava tudo em papel, antes se preenchia formulário, ele acaba tendo pela internet também. Por quê? Porque precisa se repensar esse modelo de gestão pública. Respondendo a menina de Salvador, desculpa, da Receita, os mashups. Os mashups, eles prescindem, de fato, das bases de dados. Eu não sei se entendi bem a sua pergunta, mas assim, a ideia desses aplicativos é que eles consigam acessar esses dados disponibilizados em formatos abertos e consigam agregar algum valor àquele dado bruto que foi disponibilizado. E aí, então, aí são aqueles dois formatos que a gente passou rapidamente. Se você disponibilizar esses dados num arquivo para download, o desenvolvedor, o cidadão que vai programar aquele mashup, ele vai fazer o download e vai carregar de alguma forma aqueles dados disponibilizados no arquivo. Ele vai fazer um download e vai trazer para dentro da sua aplicação aqueles dados. O segundo modelo é através daquelas APIs, que são os serviços disponibilizados através da internet. Nesse caso, o mashup ele pode conectar direto essas APIs, essas interfaces, e buscar o direto em tempo real, digamos assim, praticamente online. Então, isso é uma decisão técnica da casa na hora de disponibilizar, então depende de circunstâncias e de possibilidades técnicas, não é todo dado ou toda a quantidade de dado que é possível utilizar através de API. Por isso que eu disse que o modelo ideal seria através de API, mas eu sei que não é possível. E, nesse sentido, o mashup vai lá e se conecta automaticamente assim, a essas APIs e consegue trazer esses dados. Tá? Bom, vou passar para a Cibele, porque ela tem que sair daqui a pouquinho, para ela fazer o comentário final. Agradeço a participação dela, foi muito bom ter você aqui com a gente. Bem, gente, respondendo aos questionamentos sobre o ESIC, sobre a transparência passiva especificamente, como eu mencionei na palestra, todas as informações produzidas ou custodiadas pelos órgãos públicos, elas são públicas e precisa ser prestado o acesso à informação ao cidadão. Então, se não é uma informação que existe uma obrigatoriedade prevista em lei para que ela esteja disponibilizada proativamente, por mais que exista um entendimento que a informação tem uma questão de utilidade pública e de senso de coletividade, etc., esse pedido, esse requerimento pode ser feito via transparência passiva, sim, a não ser que exista algum óbice legal, né, para o fornecimento da informação. Mas o pedido, a demanda, pode e deve ser feita via transparência passiva. Com relação ao senhor que comentou, né, que participou da Consocial, vocês dois participaram, e que tem avaliado o ESIC, feito questionamentos através do ESIC para os órgãos, no caso, acho que a grande questão é a Lei de Acesso à Informação, ela trouxe a possibilidade dos cidadãos entrarem em contato com a sociedade e recorrerem e terem seus recursos analisados nessas instâncias. Então, por mais que alguns órgãos, e isso a gente percebe avaliando o ESIC, não estejam dando a devida importância à Lei de Acesso à Informação, alguns até nem respondem ao cidadão, etc., o cidadão sempre pode chegar à CGU, como instância recursal administrativa, e também à Comissão Mista de Reavaliação, que é essa comissão de ministros, e nós temos dado a maior importância
a análise desses recursos, observando o lado do cidadão e o pleito em si, e se existe qualquer razão legal para que a informação não tenha sido negada. E não havendo nada que justifique a negativa de acesso, o ministro Jorge Arges está dando provimento a esses recursos. Vale também destacar aqui, tudo isso que a gente está falando são de instâncias administrativas, mas a lei está posta e não se afasta uma intervenção do Poder Judiciário. Então, você pode levar o problema também, caso não esteja sendo atendido, ao Poder Judiciário, né, para uma análise com um outro viés, né, que não um recurso administrativo. E, no mais, no âmbito do Poder Executivo Federal, a CGU é órgão responsável pelo monitoramento da aplicação da lei nos órgãos e entidades federais. Nós temos acompanhado essa implementação, mas estamos ouvindo, inclusive, se vocês identificarem problemas, identificarem órgãos que não estão cumprindo apropriadamente, entrem em contato com a CGU, através do portal da CGU, ou através de pedidos de informação também, através do ESIC, que nós precisamos do apoio de vocês nessa avaliação do cumprimento da lei. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Sibeli. Eu vou passar para o Rogério. Só como uma palavra final, talvez o ponto-chave para responder a questão que vocês colocaram é investimento, né? Então, é necessário muito investimento em tecnologia, né? E quem vai cobrar isso é a sociedade, que tem que cobrar os políticos e sensibilizá-los de que, se eles não colocarem dinheiro em tecnologia, os serviços oferecidos vão ser muito pobres, muito precários, né? Então, não adianta a gente achar que as coisas vão surgir por acaso. Tem que colocar dinheiro do orçamento pesadamente em cima de tecnologia, porque a tecnologia vai permitir que a democracia aconteça de uma maneira plena, né? Então, eu parabenizo o ponto de vista de vocês aí, todos que vieram aqui cobrar, né, de certa maneira, que o Estado brasileiro invista em tecnologia e permita que os prestados sejam da melhor qualidade possível, né? Então, essa é a minha palavra final. Obrigado, Rogério. Tânia, você gostaria de fazer breves considerações finais? Bom, pelo que eu entendi, eu não ouvi o nome do Ferroanel, né? O questionamento sobre a navegabilidade do portal da Assembleia. Um dos questionamentos é que eu entendi. Realmente ele não está bom, não. Nós estamos fazendo uma revisão, certo? Dessa arquitetura, dessa navegabilidade. E também estamos reanalisando, investindo na melhoria dos sistemas de notificação, né? Ele está, como eu disse, só que aqui na Assembleia a gente tem um procedimento você tem uma prática de chamar a atenção das pessoas, conversar, questionar, que às vezes demora mais do que você contratar uma empresa de publicidade e mandar fazer um portal. Ele está sempre em modo beta, mas você tem razão. Nós temos problemas com sistemas de notificação, se eu entendi a sua colocação. E a outra colocação sobre a participação dos deputados. É isso? Então, a participação dos deputados, aliás, durante a semana, eles até participaram, porque chamaram pela TV, outros eles tiveram. Mas, como isso está sendo transmitido pela TV Web, como isso está sendo falado, foi falado em podcast, foi falado no plenário, de algum modo está sendo informado, mas existe sim. Uma das propostas que nós queremos tirar desse seminário é propor à Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Informação que crie um subgrupo efetivo para discutir a questão do marco regulatório da internet e da e-democracia. Obrigado, Tânia. Bom, vamos encerrando essa primeira mesa, convidando todos para agora à tarde, horas, para continuar essa discussão sobre dados abertos e cidadania. Gostaria que todo mundo viesse. Agradeço a presença de todos e até a tarde. Gente, tchau.